segunda releitura é um daqueles livros insensados na década passada. A Visita Cruel do Tempo, de Jennifer Egan, vencedor do Pulitzer, está aqui na capa. É um livro sobre o qual já falei. Eu que gosto de listas, então tem esse, tem a incrível história de Oscar Wilde, a fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, é um dos outros livros também sensatos, e dois livros que, assim, desse eu gostei, eu havia gostado, mas como eu falei na época, o Oscar Wilde eu me decepcionei, eu não achei que fosse isso tudo. E esse aqui, eu lembro que na época eu escrevi sobre ele, eu li tem pouco tempo, foi em 2015, então 2 anos, mas eu fiquei tão intrigado porque faltava alguma coisa. O que eu lembro é que na época assim, eu achei a estrutura dele impecável, mas de tão impecável é como se faltasse um pouco de vida. E isso me incomodou e eu queria reler para ver se a boa impressão continuava, traduzindo, se ele sobreviveria ou não a uma releitura. E ele não sobreviveu. Então, assim, não é que, digamos que ele, quando eu li a primeira vez, eu tivesse dado, sei lá, nota 8,5. Então, é um livro, assim, que, como eu falei, tecnicamente impecável, um livro que conta, é uma reflexão sobre essa visita cruel do tempo, o poder que o tempo tem é muito sobre melancolia, sobre arrependimento, e são sentimentos que me são estranhos, porque eu procuro viver a vida sem isso. Eu procuro viver a vida vendo o que há de bom e tal, então ele vai meio de encontro ao jeito como eu encaro a vida. E outra coisa que me causa estranhamento também no livro, que eu tenho que abstrair bastante, é que é um universo do qual não faço parte. Então, um universo de pessoas que sempre têm experiências com drogas, experiências pesadas com drogas, pessoas com histórias muito pesadas, muito tristes, e pessoas que chegam ao fim da vida, ou chegam a determinado ponto da vida, com a sensação forte, indelével de que, puxa, eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu não sou o que eu poderia ter sido, eu não me realizei, eu não consegui, eu não cheguei lá. Então, essa sensação de derrota, de perda, de frustração, é algo que não fala muito para mim. E então, assim, mas mesmo assim, na primeira leitura, os malabarismos técnicos e estéticos da autora, há um balaio aqui, um mosaico, são várias histórias contadas em diversas etapas da vida. Então são vários personagens que acabam se encontrando, alguns deles, só que a história é contada por meio de capítulos centrados em um determinado personagem em uma determinada fase da vida dele. Então, você tem um sujeito lá que é dono de uma empresa, de um selo fonográfico, e tem Sasha, que é Benny Salazar, e Sasha, que é empregado dele. Então tem um capítulo que conta a história de Sasha quando ela já está casada, sob o ponto de vista dos filhos dela. Outro conta a história do tio de Sasha quando ela fugiu de casa. Outro já conta a história de Benny quando ele era adolescente, sob o ponto de vista de uma menina que era apaixonada por Benny. Então é um mosaico, e com muita habilidade a autora vai unindo as pontas dessa história. Então isso me impressionou na primeira leitura, mas quando eu reli agora, isso perdeu a força, porque deixou de ser novidade, e aí me mostrou que o livro não é essa Coca-Cola toda. É uma história bem contada, é um livro legal, mas o adjetivo para esse livro é isso. É um livro legal, mas ele não tem vida, os personagens, alguns chegam a ser razoavelmente convincentes, mas não chega a ser, você não se convence de que esses personagens realmente poderiam existir, ou você não é tocado pelos dramas desses personagens. E isso para mim é um ponto muito fraco para o livro, porque quando você vê A Hora da Estrela, são 87 páginas, ou 85, e Macabeia é um personagem de verdade. E ela nasceu de um relance que Clarice Lispector diz ter tido, de ter visto uma nordestina passando por ela. Então aqui os personagens são
bem descritos, tem manias, mas como eu falei, é tudo tão técnico, é como se fosse assim, o algoritmo para criar um personagem convincente. E esse algoritmo é tão bem feito que você sabe que é impossível que na vida real fosse daquele jeito. Então isso para mim tirou a força do livro. É um livro, continua um livro bom, eu diria que ele caiu para uma nota 7. Então é um livro bom, um livro bem escrito, mas não é um livro marcante. De longe, para mim, ser, como ele é muitas vezes colocado, o melhor livro da década, o melhor livro dos anos 2000 para cá. Então, para mim não é, está longe de ser.